Podemos? Boa noite, então. Como prelúdio, hoje o Giovanni Vierazani, aqui da comunidade Juiz de Fora, vai declamar um poema aí pra gente. Quando quiser, Giovanni. Obrigado, Deus, Mãe cósmica, o universo. Segura minha mão na sua agora e escreve esses versos. Que essa felicidade eu não mereço, eu me confesso. Se for para gozá-la sós, de vós eu já não a quero. A dádiva de me dividir em nós com a voz é que eu espero. Ser todos ao mesmo tempo, no tempo de um abraço fraterno. Me desespero quando sozinho nessas trevas alvas. Me destempero quando o caminho quer me levar à alma. Porque a felicidade é mistério quando a nossa história é trauma. Mas é nas horas de descuido que ela vem e nos abraça. E quando menos se espera, é ela que dá o ar da graça. Tem nada a ver com mérito ou bens que se tem na praça. Tem nada a ver comigo, contigo e com o que cada um deseja, mas tem a ver comigo e contigo e com tudo que nós almeja para nós mesmos enquanto irmão. E eu nem estou falando de igreja. Falo do céu que se vive em vida, na vida em comunhão, no Deus que habita e brota na cara de cada irmão e acolhe cada pedaço despedaçado do coração. Talvez, e só talvez, no fim, eu possa sentir que eu fiz tudo o melhor que eu pude para todo mundo ao redor de mim. E no fim eu possa assumir, enfim, que sou mesmo feliz. Boa noite a todo mundo que está aqui. Odete, Namar, Carlos, Alessandro, Giovanni. E para todo mundo que eventualmente vai assistir esse vídeo no YouTube. Hoje nós estamos aqui como comunidade de Juiz de Fora, comunidade do Bom Samaritano, ficamos encarregados de guiar essa oração. Queria saudar vocês, todo mundo que depois, assincronamente, vai também nos assistir, na certeza que o amor de Deus transborda em nossos corações para que nós possamos amar o mundo como Deus ama o mundo. E para que amemos a Deus de todo o nosso coração, mente, alma e entendimento, e para que amemos-nos mutuamente. Para a oração de hoje eu preparei uma liturgia baseada, muito baseada na oração ao anoitecer do livro de oração comum, com algumas interpolações. E a primeira delas que nós vamos ter é o hino Veni Emmanuel. Eu separei uma versão da Diocese Anglicana do Paraná, do canal de lá, com a letra para a gente ir cantando ao longo do instrumental que vai tocar ali. Vou compartilhar aqui agora com todo mundo. Longuidade. Manda no mostral.
Mas nós vamos ter o Salmo. Antes de a gente passar o Salmo, queria convidar todos os irmãos e irmãs que tiverem pedidos de oração, desejos de oração, ao longo da nossa oração, você pode escrever lá no chat, tá? Escreve lá, deixa lá por escrito, até a hora que nós vamos todos recolher essa oração para rezarmos juntos. Carlos Alberto vai fazer a condução do Salmo, e quem quiser se juntar a ele, né, Carlinhos? O Carlinhos explica aí como que vamos fazer isso. Com você, Carlinhos. Vou fazer os versos ímpares, se os irmãos puderem completar com os versos pares, tá? Por gentileza. Quando o Senhor nos fez voltar ao cativeiro, estávamos como sonhando. Era toda Toda a risonha nossa boca e E júbilo cântico a nossa língua. Dizia-se então entre as nações: grandes coisas fez em seu favor o Senhor. na verdade, maravilhas fez por nós o Senhor, por isso estamos cheios de júbilo. Reconduze, ó Senhor, as pessoas cativas como as torrentes do sul. Quem semeia em lágrimas, ceifará com alegria. Quem leva chorando a preciosa semente para semear, tornará cantando de alegria, sobraçando grandes feixes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora, será sempre por todos os séculos. Amém. Amém. Vou fazer a leitura bíblica de Isaías 19, 18 a 25. Quem estiver enxergando aí a tela e quiser ler para nós em voz alta, pode ficar à vontade. Tem alguém que se voluntaria? Posso? Claro, à vontade. Posso? Naquele dia, 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã e jurarão lealdade ao Senhor dos Exércitos. Uma delas será chamada Cidade do Sol. Naquele dia haverá um altar dedicado ao Senhor no centro do Egito, e em sua fronteira um monumento ao Senhor. Serão um sinal e um testemunho para o Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos seus opressores, ele lhes enviará um Salvador e defensor que os libertará. Assim o Senhor se dará a conhecer aos egípcios, e naquele dia eles saberão quem é o Senhor. A ele prestarão culto com sacrifícios e ofertas de cereal, farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, ele os ferirá e os curará. Eles se voltarão para o Senhor e ele responderá às suas súplicas e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Assíria. Os assírios irão para o Egito e os egípcios para a Síria. E os egípcios e os assírios cultuarão juntos. Naquele dia, Israel será um mediador entre o Egito e a Assíria, uma bênção na terra. O Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Palavra do Senhor, temos graças a Deus. Pois bem, é muito interessante a gente olhar essa escolha que a liturgia traz para a gente, para nós refletirmos o segundo domingo do Advento, né? Ficou muito bacana no livro de oração comum, na tábua de leituras para os dias, a diagramação de como estão separadas as leituras semanais. Você vê as leituras até domingo e saindo de domingo, de um jeito muito claro. Você tem a diagramação de quinta, sexta e sábado, domingo, segunda, terça, quarta. O domingo fica no meio, quer dizer, o domingo é onde a gente chega a partir de uma reflexão e o domingo nos envia para refletir também. Então,
na construção do calendário de leituras do livro, né, do lecionário cotidiano anglicano, a intenção é essa, a gente refletir até o domingo e refletir a partir do domingo. O domingo, a nossa reunião comunitária, a nossa reunião eucarística, é o lugar onde a gente chega e é o lugar da onde a gente sai. É a fonte da nossa reflexão para a vida e é o lugar para onde a gente chega refletindo sobre a vida. Isso é muito bonito. Então, a gente tem que ter em mente, para entender a escolha de leituras que a igreja nos propõe, que a igreja está tentando refletir coletivamente sobre o domingo do Advento. Esse domingo do Advento segundo que nós vivenciamos, há 2 dias atrás, é o domingo do João Batista. Domingo do João Batista que abre, na nossa reflexão que a gente fez aqui em Juiz de Fora, né? No dia tal do reinado de César, sendo Herodes tetrarca de não sei aonde, a palavra do Senhor foi dirigida a João no meio do deserto. Quer dizer, Lucas apresenta João como um profeta, igual os outros profetas do Antigo Testamento eram apresentados, também apresenta João como um profeta, em pé de igualdade com os outros profetas. Interessante a gente perceber que a gente pensando hoje, seria uma coisa, no ano 2 do governo do Bolsonaro, no Brasil, em Juiz de Fora, foi direcionada a palavra de Deus a fulano de tal. Sendo, se era Herodes o tetrarca da Galileia, sendo Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, alguma coisa por aí. A gente foi enviado no segundo domingo do Advento para a gente pensar nesse chamado que Deus tem para a gente de sermos profetas, de sermos a voz que clama no meio do deserto, preparai o caminho do Senhor, aplanai os altos, né? enchei os rebaixados e aplanai os elevados. Agora, quando a gente vê as leituras têm uma tensão. Uma outra leitura que seria a leitura de Pedro, né? Eu não coloquei hoje, mas existe uma tensão bastante sutil, nem tão sutil assim talvez, mas entre uma mentalidade de quem quer sair do cativeiro, né? Quando o Senhor nos trouxe de volta do cativeiro, parecíamos sonhar. E é um canto de júbilo de quem saiu de uma terra estrangeira e chegou e está voltando para Israel. Reflete um pouco a reconstrução do templo que está recolhida lá no livro de Neemias, do Antigo Testamento. O templo de Jerusalém foi destruído e foi reconstruído na época de Neemias. Muito bem. Ao lado disso, você tem a leitura de Isaías 19. Na leitura de Isaías 19, as terras estrangeiras são apresentadas de uma maneira positiva. Se no Salmo a gente tem uma noção da terra estrangeira como o lugar do exílio, o lugar de estar distante da morada do Senhor, na leitura de Isaías a gente tem uma noção bastante diferente. A gente tem uma noção de que a terra estrangeira pode ser a morada do Senhor. A gente tem uma percepção assim, quando a gente prestar bem atenção no texto de Isaías, haverão 5 cidades no Egito que falarão a língua de Canaã. Essa língua de Canaã é o hebraico, né? Existe uma discussão até em termos de linguística se o hebraico primitivo era diferente ou se era a mesma língua dos cananitas. E se a gente poderia pensar nos hebreus simplesmente como uma certa continuidade com os cananitas. Como se a gente fosse pensar assim, será que os mineiros de Juiz de Júlio? Deixa eu ver, não travo. Acho que caiu. Voltei, ralei um pouco o joelho.
Ou seja, será que a gente deveria pensar em diferenças profundas entre povos tão próximos hoje no Brasil, ao ponto da gente pensar numa ruptura? Os mineiros não são parecidos com os petropolitanos não são parecidos com os cariocas. Será que é a mesma coisa a gente não poderia aplicar a Israel? Será que Israel é tão diferente assim de Canaã? Ou será que tem uma continuidade? Será que o hebraico também não é uma língua de Canaã? Em outras traduções desse mesmo texto, não aparece a língua de Canaã, aparece o hebraico. Falarão em língua dos hebreus. Haverá uma das cidades onde se cultua o Senhor que se chamará a cidade do sol, né? Heliópolis, sendo do Egito. Existe uma Heliópolis no Egito mesmo. Na divisão, né, na fronteira do Egito, haverá um altar dedicado ao Senhor. De fato, existe um sítio arqueológico ali na fronteira do Egito, onde existem inscrições a Javé, ao Yahvé, ao Adonai. Então, esse texto ele reflete uma outra percepção do que foi sair da Terra Prometida. Sair da Terra Prometida, para quem, para o profeta Isaías, vamos dizer assim, de uma maneira bem, muitas aspas, né, bem rasa, vamos dizer que foi um profeta Isaías, não foram 2, 3, 4, mas sem entrar no exame mais de esse é o primeiro Isaías, esse é o segundo, esse é o Deutero Isaías. Não, vamos pensar, esse profeta aqui que a gente está chamando de Isaías. Para esse profeta que a gente está chamando de Isaías, sair da Terra Prometida transformou os que saíram da Terra Prometida nos portadores da promessa. Quem foi lá para a Terra Prometida, no sentido de exílio, e acreditou que a sua promessa era poder voltar à sua terra natal, quando voltou, recebeu a sua promessa. Quem ficou na Terra Prometida, ficou acreditando que aqueles que se foram da terra de Canaã eram sementes de esperança espalhadas em todas as nações. Às vezes, na vida da gente, quando a gente é retirado daquilo que a gente espera como promessa, parece que tudo vai por água abaixo, parece que a coisa toda se desestruturou. Mas pode ser um grande convite para a gente conseguir viver aquilo que a gente acredita de uma outra maneira em outro lugar. Esse que é o ensinamento bastante bonito que o texto traz. Tecnicamente, a gente precisaria pontuar aqui uma coisa muito, muito bacana. Esse texto está justamente na passagem entre o que a gente chama de javismo para o judaísmo. Javismo é uma posição na qual você acredita em Javé, ou em Yahvé, ou em Adonai, ou no Senhor, né? É uma divindade que existe em Canaã desde antes, desde diante da Terra Prometida. É um dos deuses de Canaã lá, chamava-se Javé. Então, e é por isso que existe o santuário na fronteira do Egito para Javé. E é por isso que existem cidades no Egito que cultuam Javé. E é por isso que esse pessoal tem ciência de que isso acontece. Uma posição é javismo, quer dizer, você adorar o Javé como o seu Deus. A outra posição é o judaísmo. É a grande descoberta de que quem adora alguma coisa, ou quem não adora nada, quem espera alguma coisa, vive no coração de Deus, vive no amor de Deus, está mergulhado na profundidade da misericórdia divina. Não uma misericórdia divina que quer nos salvar dessas nossas crenças erradas, não sei o quê. Isso seria muita infantilidade da nossa parte, porque a gente acreditaria que a nossa crença está certa. Então, muito cuidado com isso. A passagem de Isaías do javismo para o judaísmo, quer dizer, de uma posição que cultua Javé para uma outra posição que acredita que apenas existe um Deus, que existe apenas um Deus, não é uma passagem que quer fazer com que os outros deuses sejam todos errados. É uma passagem, na verdade, que questiona a própria crença. Será que eu deveria tanto me preocupar assim se eu estou acreditando certo? Ou será que acreditar não é aqui, mas aqui? Será que acreditar na promessa é uma crença racional ou é uma crença do coração? Curiosamente, a palavra coração em movimento em hebraico são palavras parentes. Acreditar com o coração significa acreditar e colocar-se em movimento. Sair da terra estrangeira e voltar para a terra da promessa. Ir para a terra estrangeira sendo semente da promessa. Ser semente da promessa não é a gente ir para tentar encontrar
um Jesus Cristo que virá no advento do Natal e etc. Né? O advento celebra essa coisa do retorno glorioso de Cristo como expectativa. Não é a gente levar o Cristo para as outras pessoas. É a gente descobrir que ele sempre esteve lá. É a gente descobrir aquilo que o Giovanni declamava no começo como prelúdio. Que em toda esperança de construção de justiça para todas as pessoas, de tentar fazer com que todo mundo tenha acesso, de fazer com que todo mundo viva bem, existe o movimento também de Deus. É pensar naquilo que o Salmo e Isaías celebram de uma maneira igual. Se tem uma diferença, que um está querendo voltar e o outro não está ligando de ficar longe, todos os dois percebem Deus a partir do coletivo, a partir da relação. Se colocar em movimento para descobrir a promessa, precisa significar se colocar em movimento para ser capaz de fazer encontros com as outras pessoas. No encontro de uns com os outros, de umas com as outras, reside o coração de Deus. O coração de Deus é pura relação. E é por isso que Deus se encarna, para poder se relacionar de uma maneira mais fácil com a gente. Deus não encarna para nos salvar. Deus não encarna para se revelar. Deus se encarna para a gente conseguir romper a nossa dificuldade de relacionarmos com Ele de igual para igual. A escola da gente se relacionar com Deus é Jesus Cristo. E o jeito de Jesus Cristo nos fazer aprender a relacionar com Deus é nos colocando para nos relacionar uns com os outros. O grande convite da revelação é a relação. O grande convite da promessa é ir ao encontro do outro. Todo mundo é terra consagrada e prometida. Todo mundo é prometido e prometida de Deus. Cada coração que se põe em movimento é o movimento de Deus que se põe em movimento até nós. O advento precisa ser esse olhar para dentro para construir relações e pontes mais saudáveis. Quando fazemos isso, seja indo, voltando ou ficando, somos capazes de vivenciar a promessa divina. Era isso que eu queria falar. Nós estamos rezando pela senhora Célia também. Vi aqui agora. E antes da gente passar para a parte das nossas orações, eu separei uma música de advento que eu gosto bastante. Música nova. A gente me acusa de só gostar de música velha. Não, tá música nova, 2017. Eu separei aqui para a gente ouvir. Gosto bastante dela. Vou colocar aqui para a gente.
E aí, tempo de advento, que se chama essa música, da comunidade Shalom. Queria convidar agora o Alessandro para nos dirigir na nossa intercessão, na nossa oração a Deus. Fique à vontade, meu querido. Senhor Deus, na tua presença estamos, Pai, e louvamos o teu nome, Senhor, porque tu és o que nos chama para estarmos, ó Pai, unidos e também refletindo, Senhor, sobre nossas posições. Pai, obrigado, porque o Senhor tem nos tirado do cativeiro e tem nos trazido, Senhor, para uma terra boa, e nos tem visto, nos fazendo ver, Pai, que aonde nós estamos, se estamos contigo, é local de erguer os nossos olhos e ver, ó Pai, a tua maravilha, o teu local de adoração, de comunhão, de plenitude, ó Pai, de vida e de alegria. E, Senhor, como igreja, queremos olhar agora para os nossos irmãos que estão em situação de rua, com o coração, ó Pai, aberto, porque sabemos, ó Pai, que nós somos também a resposta da nossa oração. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos no local certo, na hora certa, e principalmente, Deus, de sermos despreendidos de tudo aquilo que pode estar interrompendo, ó Pai, a ideia de que nós podemos, contigo, alcançar também essas pessoas. Pai, muito obrigado pela cirurgia do pai do Júlio, que foi boa, Pai. Estamos felizes, Senhor. Completa restabelecimento do teu filho. Senhor, eu te coloco a vida de Beatriz e do Gabriel, que o Senhor possa estar trazendo a paz e a harmonia naquele lar. Senhor, também te coloco a mãe do teu filho que está ali, Senhor, precisando de oração. Pai, em nome de Jesus, alcança, Senhor, aquelas pessoas que não colocaram aqui os seus nomes, ó Pai, mas sabemos que estão em dificuldade, estão sofrendo, angustiadas, ou que simplesmente, Senhor, perderam a esperança de viver essa nova vida aqui, de viver a boa notícia do Evangelho ainda nesses dias. Senhor, muito obrigado por nos ter chamado a sermos tua família. Muito obrigado porque o Senhor tem nos olhado com olhar de misericórdia e dado, Senhor, vida em abundância e amor uns pelos outros. Obrigado pela vida do Júlio, por cada um que está aqui, Senhor, conosco, por todas as igrejas, ó Pai, que estão aqui representadas, ó Pai, da tua igreja, cada paróquia, Senhor, missão, que o Senhor possa estar alcançando e dando, Senhor, mais ainda desejo de estarmos juntos. Muito obrigado, Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Deus misericordioso, que enviaste vozes proféticas para pregar o arrependimento e preparar o caminho de nossa salvação, concede-nos a graça para ouvirmos suas advertências e para abandonarmos os nossos pecados, a fim de saudarmos com alegria a vinda de Jesus Cristo, nosso Redentor, o qual vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Eu queria convidar agora todas as pessoas presentes a abrirem os seus microfones. Nós vamos rezar esse slide aí que está aí, todos juntos e todas juntas, né? Ouvindo a voz meio desencontrada uns dos outros, justamente celebrando essa alegria desse desencontro, essa alegria de não precisarmos ter a mesma expectativa para podermos construir a nossa relação de amor e de fraternidade. O nosso encontro não significa estarmos todos iguais, mas significa sermos capazes de aceitar e celebrar as nossas diferenças. Então, reze conosco o Pai Nosso do jeito que vier ao seu coração, se é na primeira pessoa do singular, do plural, se é dívida, se é ofensa, você reza do jeito que vier à sua mente, ao seu coração. Reze de cor, reze do fundo do coração. Vamos juntos e juntas? Pai Nosso que estás no céu, Santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino. Teu reino, feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Cada dia nos dai hoje. Perdoa Perdoa as nossas
assim como nós perdoamos aos nossos ofendidos. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Essa bênção do advento, ela está no coletivo, então vamos nos abençoar juntos e juntas, vamos nos abençoar coletivamente, podemos rezar juntos aí a bênção do advento. Oremos. Que Cristo, sol da justiça, brilhe sobre nós e disperse as trevas, iluminando o nosso caminho. E a bênção Bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Amém. Amém. Linda essa oração inspirada em Lucas, né, na passagem de Emaús. Fica conosco, Senhor Jesus, agora que a noite se aproxima e o dia já findou. Sê nosso companheiro no caminho, anima nossos corações e desperta a nossa esperança para que te conheçamos tal como te revelas nas Escrituras e no partir do pão. Concede-nos isto por amor de teu nome. Amém. Amém. A gente pode fazer uma bagunça danada. Vamos ver quem chegou aqui, que eu não tinha visto. O Eduardo chegou. Como vai, senhor bispo? Tudo bom? Bem, graças a Deus. Desculpe a demora. Olha aí o seu bispo. Estamos em reunião do Conselho de Saúde. Ô, menina, tudo bem, Antônio? Tudo bem com você? Ó. Tô comendo morango com iogurte. Gente, na outra semana eu vou estar na sua casa, visitando você. Daqui a pouquinho. Gente, um prazer imenso encontrar todos vocês, todas vocês. Tiago está compenetradíssimo, olhando assim para o céu, esperando algum anjo descer para anunciar alguma coisa. Um prazer encontrar todos vocês e todas vocês. Espero que a gente se veja no futuro muitas mais vezes. E, preferencialmente, presencialmente, com muito chopp e dança. Cuidado com essas palavras. Cuidado com a ordem. Com a ordem das palavras. Né? Dança e chopp. Tá bom, Dudu. Agora a gente tem que falar tchau. Agora a gente tem que falar um tchau. Vamos nos despedir. Para quem é aqui de Juiz de Fora, a gente se vê no domingo. Para quem não é, a gente se vê no futuro. Até mais. Tchau, gente. Prazer em conhecer. Tchau, pessoal. Gente. Tchau. Uma boa noite. Tchau, Antônio. Boa noite. Boa noite para todos e todas. Tchau.